Olá pessoal, tudo bem? Bom, agora a gente vai falar de um assunto da mecânica ligado aí ao estudo dos choques, que é o coeficiente de restituição, tá? Que a gente vai chamar de Ezinho. Então vamos lá, o que é o coeficiente de restituição? Coeficiente de restituição, gente, é um parâmetro que a gente usa para ajudar no estudo dos choques. Bom, como é que a gente define o coeficiente de restituição? Na verdade, eu vou falar aqui sempre a mesma coisa, apenas de formas diferentes. Então, coeficiente de restituição Ezinho nada mais é do que a razão em módulo entre as velocidades relativas dos corpos A e B, depois do choque, e a velocidade relativa entre eles antes do choque. Relativa depois por relativa antes, tá? Agora, eu posso escrever essa mesma coisa de uma forma diferente. Tem pessoas que preferem esse segundo jeito. Você pensar que é um módulo da velocidade relativa de afastamento pela relativa de aproximação. Lembrando que depois do choque, as esferas, né, os corpos se afastam, antes eles se aproximam. E tem ainda uma outra maneira de calcular, que é essa daqui, pessoal. Você pegar simplesmente, né, a velocidade final, aqui eu coloquei A e B, depois eu coloquei 1 e 2. Então deixa eu arrumar isso tudo aqui. Vamos trocar aqui rapidinho. Quem sabe faz ao vivo, vamos lá. V1, V2, V1 linha, V2 linha. Então o que acontece? Você pode fazer a razão, né? V2 linha menos V1 linha dividido por V1 menos V2. V2 linha menos V1 linha é essa velocidade aqui do 2 final menos a do 1. E o V1 menos V2, o que é? É a velocidade inicial do 1 menos o 2. Vocês perceberam que aqui está numa ordem diferente, né? Eu comecei pelo 2 em cima, comecei pelo 1 embaixo. Por que isso, pessoal? Para justamente a gente não ter problemas com o sinal, tá? Quando você faz nesse formato, o sinal não vai ficar negativo, tá certo? Aliás, um outro cuidado que você deve ter quando você calcula o Ezinho é justamente colocar os sinais. Então, o que é importante você fazer aqui? Você orienta a sua trajetória, por exemplo, para a direita mais, para a esquerda menos, e na hora de você substituir os valores, você tem que colocar o sinal de acordo com aquilo que você convencionou. Tudo bem? Bom, então já mostrei o que é o Ezinho, né? É um parâmetro que você usa para estudar melhor os choques. Já falei, né, como calcular ele, né? Tem várias maneiras de pensar que na verdade são a mesma. Relativa depois por relativa antes em módulo, ou relativa de afastamento por relativa de aproximação em módulo, ou V2' menos V1' sobre V1 menos V2. Agora, gente, para que serve o Ezinho? Eu diria para você que o Ezinho serve para duas coisas, uma utilidade menor e uma utilidade maior. Ó, a utilidade menor, qual é? É você classificar um choque. Então, ó, tem uma aula anterior nossa de choques que a gente viu que são 3 tipos de choque que existem. Choque elástico, inelástico e perfeitamente inelástico. Lembra? O único que você consegue bater o olho e saber que foi ele que aconteceu é o perfeitamente inelástico, porque bate e gruda. O elástico e o inelástico, pessoal, a gente não tem só batendo o olho, né, condição de saber se foi um ou se foi outro. E aí eu mostrei para vocês naquela aula que uma maneira de você calcular, de você descobrir qual choque é justamente você calculando a energia cinética do sistema antes e depois. Se é igual, o choque é elástico. Se antes é maior que depois, o choque é inelástico. Mas ó, cá entre nós, pessoal, calcular a energia do sistema cinética, não que seja uma coisa do outro mundo, mas também não é uma coisa tão simplesinha, né? mv² de um mais mv² do outro, inicial, depois fazer a mesma coisa final. Você pode, gente, para classificar um choque, simplesmente fazer a conta do Ezinho, que é uma conta bem mais simples. E aí o que acontece? Ó, se você fizer essa conta e você chegar no valor 1, seu choque é elástico.
Agora, se você chegar num valor entre 0 e 1, você tem um choque inelástico. E o perfeitamente inelástico, gente, eu coloquei aqui só para constar nos autos, né? Mas aqui é uma coisa meio inútil até, e o Ezinho aqui vale 0. Por quê? No perfeitamente inelástico, os corpos não vão bater e grudar? Ora, se eles batem e grudam, eles não se afastam depois. Relativa de afastamento é 0, então dá 0. A relativa depois é 0, eles estão juntos. Né? A velocidade final dos dois é a mesma, então é 0, mas não tem grandes utilidades. A utilidade, né, para classificar, está para o elástico e para o inelástico. Bom, eu falei que tinha duas utilidades, né? Essa eu falei que era a menor. Gente, mas a maior utilidade é a seguinte. Coeficiente de restituição a gente usa principalmente para resolver problema de choque, tá certo? Principalmente o choque elástico. Porque o que acontece? Normalmente ele dá o que acontece antes e pergunta o que acontece depois, no caso aí as velocidades. Então o que ocorre? Você vai ter duas incógnitas, que é a velocidade do 1 e do 2 depois, tá certo? Para você resolver duas incógnitas, você precisa ter duas equações. E a gente viu na aula anterior que a primeira equação que você vai usar para resolver todo e qualquer problema de choque é Q antes igual Q depois. Tudo bem? Só que aí, pessoal, você precisa de uma segunda equação. Então, o que acontece? Se você pegar a equação da energia cinética como segunda, dá para fazer, mas vai dar um trabalho danado. Por quê? Porque é uma equação que envolve velocidade ao quadrado. Não é... O sistema que vai aparecer não vai ser um sistema linear. Agora, se você pegar como segunda equação o Ezinho, gente, fica muito mais fácil, porque você vai ter um sistema linear, que é bem mais fácil de resolver que um sistema que não é linear. Tá? Então, serve para classificar e principalmente para resolver. Ok? E só para terminar, tudo isso que eu falei relativo ao coeficiente de restituição vale desde que você tenha choques em uma direção, ou seja, todas as velocidades na mesma direção, tá? Antes e depois igual à anterior. Espero que você tenha aprendido. Gente, valeu. Até a próxima.